da TV Cidade Verde, porque o Délio tem informações para nós a respeito da Comissão de Constituição e Justiça. Lá que as coisas estão acontecendo desde ontem. Pegando fogo, né? Pegando fogo. E Délio Rocha acompanhou de perto todo o trabalho da CCJ em Brasília para trazer para nós aqui no Piauí, aqui no Jornal do Piauí. Délio, boa tarde para você. Joelson, mais uma vez, boa tarde. Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. O parecer do deputado Bonifácio de Andrada fez duras críticas ao Ministério Público Federal. O deputado Tucano disse que o Ministério Público domina a Polícia Federal, que age em conluio com a Justiça e com a imprensa e que é responsável por esse momento de crise entre os poderes da República. E ele também disse que aquela gravação feita entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista da JBS, aquilo foi feito de forma criminosa. Então vamos acompanhar agora uma matéria com um resumo do que aconteceu ontem na sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Não houve surpresa. O resultado do parecer apresentado na Comissão de Constituição e Justiça já era esperado. Mas o relator da denúncia, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, disse que a sua análise teve embasamento jurídico. Você tem que fazer como uma análise, primeiro jurídica, né? E daí tirar algumas interpretações de ordem política, mas é uma análise jurídica. E tem como ponto central um conceito novo que é a organização criminosa, que era conhecida no nosso direito, era desconhecida no nosso direito e que aparece há uns 3 ou 4 anos atrás. Após a leitura do parecer, foi feito um pedido de vista coletivo, adiando outras discussões na Comissão de Constituição e Justiça para a próxima semana. Nós vamos ter que respeitar esse período de vista e no dia 17, às 10 horas, nós retomamos os trabalhos com a discussão propriamente dessa matéria, desse tema. Eu vou permitir que todos os deputados que queiram possam se pronunciar numa discussão muito democrática em relação a essa solicitação de instauração de processo. Eu acredito que entre o dia 18 e 19 nós possamos ter votado aqui na Comissão de Constituição e Justiça o parecer do relator. O parecer de Bonifácio de Andrada recebeu duras críticas da oposição, mas foi defendido por deputados da base governista. Ele fez a coisa correta técnica, né? Agora cabe julgar o relatório, não foi, vai ser discutido ainda, né? Eu não sou da CCJ, acompanhei parcialmente, mas os argumentos utilizados por ele também pela defesa são muito fortes, pela inconsistência realmente de fatos que foram colocados na peça de acusação, como inclusive acontecimentos fora do mandato, que a Constituição é muito clara com relação a isso. O que a gente espera é que tenha ampliação da pressão da população brasileira sobre o prosseguimento da denúncia. Não existe legitimidade para a continuidade do senhor Temer e dos seus ministros. E o que o deputado do PSDB fez na Comissão de Constituição e Justiça foi, repito, blindar o presidente da República de um processo de investigação e, consequentemente, de afastamento da presidência da República. Agora, por falar em blindar alguém de alguma coisa, o STF está discutindo agora se pode ou não afastar um senador do mandato sem a necessidade de consultar o Congresso, né, o Senado. Falo em blindar porque se eles entenderem que não pode, aí fica blindado a Aécio Neves. Né, depois interessante, né? O Supremo está reunido, decidindo isso, né, discutindo essa questão. A Constituição diz que não. A Constituição fala diretamente que não pode fazer esse afastamento. Mas o Supremo é o Supremo, né? Acha que pode discutir a Constituição e tem o papel, né, de fazer esse debate mesmo. E Délio Rocha também acompanha esse assunto delicado, aí, que é a interpretação da Constituição brasileira, que parece clara em não permitir, mas o STF acha que deve discutir. Délio. Pois é, nem o STF, nem os ministros da Corte aí chegam a um consenso sobre esse assunto e é para isso que está acontecendo uma sessão desde da metade da manhã e essa sessão vem fazendo o julgamento dessa questão. No final da manhã, o ministro Edson Fachin, que é o relator dessa ação, já manifestou o voto e ele disse que só em um caso é que a Constituição não permite que o STF faça essa suspensão. Nos outros, não. Esse, por exemplo, o caso do senador Aécio Neves, que se enquadra aí nas medidas cautelares impostas a parlamentares, que é o centro dessa questão que está sendo votada no Supremo Tribunal Federal.
Federal. Nesses casos, sim, o ministro Edson Fachin entende que o Supremo Tribunal Federal não precisa pedir aval ao Congresso Nacional para afastar os deputados. E esse julgamento ele foi suspenso no final da manhã, reiniciou agora às 2 horas, e para que o voto do ministro Edson Fachin seja o voto vencedor, ele precisa ser seguido por outros 5 ministros da Corte. Então, só mais tarde que a gente vai saber o que deve prevalecer no entendimento do Supremo Tribunal Federal. E sobre esse assunto, eu também conversei com os deputados deputado Isalci Lucas, que é do PSDB do Distrito Federal, e com o deputado Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Eles também se manifestaram sobre esse assunto. Vamos ouvir o que eles disseram. O problema não são só as medidas cautelares. O problema é quando o judiciário trabalha de maneira partidarizada para fazer perseguição política contra os seus adversários. É isso que a gente não pode ter. Um judiciário partidarizado, ou seja, membros do judiciário que não cumpram o seu papel de magistrados, mas sim de braços de partidos políticos na defesa dos interesses daqueles que são seus amigos, os seus aliados. Essa é a principal preocupação que a gente tem que ter com a decisão do Supremo no dia de hoje, mas com qualquer outra decisão que venha do judiciário brasileiro. Dependendo da situação do Supremo hoje, o Senado vai se posicionar. O Senado, o Congresso Nacional é um poder independente, poder legislativo, mas eu acredito que ele não vai simplesmente analisar o fato de um senador. O que nós precisamos é ter um entendimento com relação ao poder legislativo, independente que seja senador ou deputado, né, a casa, o poder legislativo precisa ter uma posição e a justiça também com relação a isso que está sendo discutido. Eu acho que o resultado virá no sentido de manter a independência e a relação harmônica dos poderes. Aí, então, queria agradecer a você, Délio. Obrigado pelas informações e pela reportagem. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília.